Hey, Moms! Bem-vindas a mais um episódio da terceira temporada do Páscoa Podcast. Vocês viram que a gente tá num estúdio lindo, né? Sim! E hoje eu trouxe duas convidadas maravilhosas para falar sobre um assunto meio polêmico, mas super, super necessário. Antes, eu quero agradecer a Ké Balões, que tá aqui para presentear nossas convidadas maravilhosas. Vocês já assistiram os outros episódios, já sabem o que acontece aqui, elas talvez não. Então vai ficar surpresa que no ar, no fim do episódio, elas vão descobrir que esses balões não estão aqui só de enfeite. Temos delícias da Camila Sweet, que também presenteou as nossas convidadas com docinhos. Enfim, uma experiência completa. E meu look, como sempre, Deb Modas, que já captou a minha essência. E eu tô amando cada look que eu tô usando nessa temporada. Espero que vocês também. Então, bora lá seguir com a nossa apresentação das nossas convidadas maravilhosas. Com vocês, Josi Galvão, dona do episódio mais ouvido das outras temporadas, lá que estão disponíveis no Spotify. Josi é consultora de sono e ela, assim, salvou minha vida. A gente vai falar um pouco mais durante o episódio, mas ela foi a consultora de sono da Laura, que me trouxe as noites de sono de volta e previsibilidade, inclusive para empreender. A gente já falou sobre isso em alguns momentos, né, Josi? Sim. Bem-vinda, Josi Galvão. Prazer enorme estar aqui, Laís. Eu fico emocionada, né? Eu fico te vendo, brilhando, empreendendo e fazer parte dessa sua história, do seu maternar, desse trechinho, né? Foi tão pequenininho nossa trajetória, 2 meses, 3 que nós ficamos ali, mas foi tão intenso e faz tanta diferença. E impactou mesmo. Isso me emociona e eu tô muito feliz de fazer parte da sua história na maternidade e de estar junto, da gente ser parceira. Eu acho que você tá em todas as temporadas. A segunda você tá? Eu quero estar em todas, sempre. Acho que na segunda não tô, não. Não deu, né? Não deu, não. Pra casar a agenda. Porque, gente, pensa num desafio que é casar a agenda. É. A gente já, com vocês, acho que são 10 convidadas nessa temporada. É um desafio. E eu falei com elas hoje, quando elas chegaram aqui, que esse episódio que elas foram escolhidas estrategicamente para estar nesse episódio. A Josi, porque ela me ensinou limite na prática. E a Débora, educadora parental, foi quem mediou a última roda de conversa do Páscoa Moms, justamente falando sobre limites, sobre dizer não. O Páscoa Moms, para quem não conhece, é o nosso encontro mensal, onde eu reúno mães para a gente conversar sobre a maternidade, sempre com um profissional da área. E a Débora estava lá com a gente na última edição, falando sobre o caminho do meio, que já está dando um spoiler do que a gente vai falar aqui. Bem-vinda, Débora. Obrigada, é um prazer, uma honra participar desse projeto. Eu já namorava, já falava, ó, lembra de mim, hein? Eu quero participar, quero bater esse papo. Realmente é um tema que pode ser polêmico, mas precisamos falar sobre. É necessário, né? É né? super necessário. A Josi sabe, a gente tem conversado bastante sobre isso, e ela tem falado que ela tem tido esse chamado também de trazer essa lucidez, essa clareza para as mães sobre a questão do limite. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre... A gente entrou numa era hoje, a Débora trouxe essa reflexão, né? De que a gente estava muito no extremismo do autoritarismo, e hoje a gente passeia muito pelo extremismo da permissividade, fruto também da educação positiva, que eu não julgo, eu uso muito, inclusive. Mas a Josi, ela vai entender quando eu falar que, assim, eu aprendi muito sobre limites no processo de consultoria de sono, né, de fazer a Laura aprender a dormir. Recentemente, a nossa consultoria, a Laura tinha acho que 8 meses, se eu não me engano. Foi antes dela fazer 1 ano. E agora, recentemente, a Laura já com 3 anos, e aí eu vou contar um case rapidinho pra gente entrar no assunto, ela começou a acordar às 5 da manhã. E pra mim tava muito pesado, principalmente empreendendo, né? Eu tava indo dormir, tipo, meia-noite, 1 da manhã, agitando tudo, programando post, trabalhando pro dia seguinte. E às 5 eu tava acordada. E ela acordava querendo viver. E eu falei, Josi, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei o que fazer aqui, porque... E aí a gente conversou, ela falou assim, dentre vários fatores, né, que poderiam estar ocasionando isso. Mas beleza, o quarto todo escuro, então não era porque tava entrando faixa de luz, enfim... partes da consultoria de sono ali, mas o ponto que me chamou muita atenção foi a questão do limite. Ela falou assim, Laís, a gente precisa também checar a parte do limite. Ela acorda, vai pro seu quarto e tudo bem começar o dia pra você? Não, então por que você tá deixando esse dia começar? E então,
calma aí, o que a gente pode fazer? Então, a gente foi traçando estratégias ali, eu ia pro quarto dela com ela de novo, porque ela sempre dormiu no quarto dela, então ela acordava e ia até o meu. E aí, quando ela chegou lá quando ela chega no meu quarto, eu aceito começar o dia, mas pra mim não tá bom começar o dia. Então, vamos impor limite. E nem pra ela, porque na hora de ir pra escola, ela começou a ir dormindo, porque já tava muito cansada, não tava dormindo o suficiente, não tava bom pra ninguém. Que acho que esse é um ponto importante também, né? E aí a gente foi e começou a resolver isso. Eu fui pro quarto dela, ela ia pro meu quarto, pegava ela, voltava pro quarto dela e falava assim, não tá na hora de acordar ainda. Vou colocar aqui no despertador, quando ele tocar, a gente pode sair do quarto. E fui impondo limites com muito amor, porque não precisa ser agressivo, não precisa ser ruim, que as pessoas confundem muito isso. E já vou passar a palavra para vocês, mas nesse lugar quando eu comecei a fazer isso, ela hoje não acorda antes das 7. Então, olha que a gente ganhou 2 horas de sono. Delícia, né? Não foi à toa, né? Então, assim, isso é só uma história pontual que eu tô pincelando aqui pra gente dar o start nesse assunto, porque eu vi isso acontecendo na prática recentemente. Então, queria que vocês trouxessem ponderações sobre esse tema, né? A Débora, ela é coautora de um livro chamado Caminho do Meio. Vamos começar por aí? Vamos começar por aí. Você citou, né, educação positiva, e eu acho que, infelizmente, a gente vive um momento de uma má interpretação do que a metodologia propõe, né? E, de fato, foi muito importante esse movimento da gente sair do punitivismo, né, da punição, da violência, inclusive física, né, das crianças, mas a gente precisa ter muito cuidado para não ir para o extremo oposto, que é a permissividade. A educação positiva, ela propõe justamente o caminho do meio, né? A gente estava até conversando aqui, antes de iniciar a gravação, sobre isso. As crianças precisam dessa margem, né? Que são os limites. É claro que nós também, como cuidadores, vamos navegar. Às vezes a gente vai pisar ali no autoritarismo, a gente vai dar um berro, a gente vai perder a paciência. Que vai ter um dia, né? Que a gente vai ceder pelo cansaço, pela falta de energia física, mental. Mas o mais importante é a gente não perder de vista o centro, né? O equilíbrio, esse caminho do meio, que, em geral, é alicerçado pelos nossos valores, aquilo que a gente acredita, né, e quer passar à frente para os nossos filhos. Então, eu acho que, da sua fala, é um pouco isso que eu gostaria de trazer, né? Sobre a importância da gente saber para onde voltar. Sim. E, para isso, a gente tem como aliada a firmeza, né? E se manter firme nem sempre é fácil, né? Pelo cansaço, como eu já citei, porque a gente quer ser respeitoso com os nossos filhos, e isso é válido e muito importante, e é justamente isso que a educação respeitosa preza, né? Que a gente considere a criança, porque é um relacionamento, né? Nem só a criança conta e nem só a gente conta. Então, eu queria também destacar o que você falou sobre não estar bom para você. Exato. Isso é muito importante, porque às vezes a gente sai da equação, né? E coloca só a criança, mas não é só a criança que conta. A gente também conta. Então, muitas vezes o limite não é para a criança, é para a gente. A gente precisa também ter um pouco de autoconhecimento para entender até onde a gente pode ir, né? O que a gente tolera ou não. Isso é fundamental para que eles também comecem, né? As crianças também comecem a entender que a gente importa, né? Que nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso trabalho, as nossas ocupações, né? Que a vida, ela é complexa, né? E ela vai além da maternidade, além desse cuidado, né? Que a gente já existia também antes dessa criança chegar na configuração desse lar, né? Eu vejo muito isso também, das pessoas se anulando para viver em função da criança e só a vontade dela importa e a mãe se esquece, anula e falta essa questão do autocuidado, né? E eu acho que em algum momento a conta vem. Né? Porque às vezes é até natural que você tenha um período de maior dedicação, né? Acho que é até um pouco fisiológico, né? Hormonal, principalmente para as mães. Mas uma hora a conta vem. E aí, às vezes, vem com uma cobrança, né? Eu larguei tudo para cuidar de você. Sim. Né? Eu fiz tudo por você. E pior é aquela resposta, então, mas eu não te pedi nada, né? Que é verdadeira, né? Não é? É verdadeira.
Essa questão de limite vai trazer para a gente um olhar para nós. Eu falo que a consultoria, ela trabalha muito a questão de elevar nível de consciência da família. Uhum. Então, se você... A frase que é famosa, acho que é não sei quem foi que falou essa frase, mas diz que se você não está consciente, você não tem consciência, o inconsciente vai te guiar e você vai chamar isso de destino. E aí é o que a maternidade está vivendo. Forte isso. Filho é assim mesmo. Não, porque criança é natural, é o cérebro que é imaturo, é isso que não vai... Então, ou então você tem que ser muito rígido, você não pode deixar que vai dar na sua cara. Você tá muito frouxa. Você tá muito frouxa. Essa criança desse jeito, olha o que vai fazer com você. Uhum. Então, o caminho do meio, como a gente estava falando, na verdade, é esse olhar para sua consciência. Se você não tem consciente, aquela história, você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não não mapeou dentro de você, se não tem uma conversa interna, um diálogo interno, onde você decidiu, meu modelo de paternidade, de maternidade é esse. É assim que eu vou conduzir meu filho, é isso que eu quero. Se você não tem isso mapeado, você já é uma presa fácil para qualquer situação, para qualquer história. Para qualquer conversa, para qualquer palpite. E palpite é o que não vai faltar. Conversa fiada na internet é o que não vai faltar. Um bando de gente vendendo um monte de solução imediata para você resolver a situação do seu filho. Mas o caminho do meio não está lá fora. O caminho do meio é o seu caminho. E eu falo muito que a gente precisa ter em mente que a maternidade ela é a longo prazo. Não tem solução imediata, porque você vai falar 30 vezes aquilo e vai falar de novo, e vai falar mais uma vez. E daqui a alguns anos vai estar repetindo isso, porque é um caminho a ser percorrido. Você não é assim, eu já falei que ele que não pode. Você vai falar mais 35 vezes. Não vai ser na primeira. Não tem solução fácil, não tem receita de bolo, nem manual. E por mais que existam, sim, estratégias, né? Assim como para manejar o sono, para a gente lidar com o comportamento desafiador da criança, existem estratégias e ferramentas que a gente pode usar. Mas o mais importante, né? Por mais que a figura do educador parental forneça essas ferramentas, você é o especialista no seu filho. Ninguém conhece melhor o seu filho do que você mesmo. É isso. Então, eu acho que isso também é um pouco desse norte, né? De você navegar por esse rio, fornecendo as margens e sabendo por onde você quer navegar, né? Exatamente. Você direcionar aí o caminho. E ninguém disse que vai ser fácil, né, Josi? Não, você falou sobre... Você falou que não é longo prazo. E a questão do longo prazo tudo bem que eu tô em longo prazo, mas eu tenho uma meta. Então, assim, vamos trazer o business, né? Business da materno. Assim, a mãe precisa ter a meta. Ela precisa entender onde eu quero chegar com isso. Então, se eu quero chegar com isso, eu preciso ir investindo. E aí, na consultoria, a gente tem 4 pilares. Investimento, né? Aí, investimento, quando a gente fala do sono, mas isso serve para tudo. Peraí, eu vou investir algo, por exemplo, eu vou estudar porque eu quero me formar em medicina. Cara, eu vou investir dinheiro, eu vou investir tempo, eu vou estudar, eu vou ler vários livros. E isso vai me demandar. Só que eu tenho um foco. Eu quero depois pegar o meu diploma e eu quero atender, eu quero... Enfim, eu tô focada naquilo ali. O filho é isso. Eu costumo dizer que o início da maternidade é construir. Tudo é construção. É o uma alicerce, obra. Né? É uma obra, é o alicerce. E quando a família está nesse processo de construção, é a fase do tapume. Né? A obra está rolando lá dentro. Mas quem está ali dentro é que sabe o que está acontecendo. Lá fora, as pessoas só ouvem o barulho. Mas você sabe o que está acontecendo lá dentro. E aí, dentro de uma obra, né, são tantos percalços. É uma pedra que vem, é um vazamento de uma água, é um material que acabou. E é a base, né, que está sendo construída. Construída. Acho que isso é importante. Só que você tem, existe uma obra, ela tem uma imagem, porque tem um arquiteto, tem um engenheiro que fez um projeto. Uma expectativa do que você quer, onde você quer chegar. E durante aquele período que as pessoas só sabem o que está sendo construído, o que vai ser, o desafio que está dentro, ninguém sabe. Só que quanto maior é o edifício, mais profundo tem que ser os alicerces.
Porque você precisa cavar. E cavar para baixo, cavar para baixo, cavar para baixo. Então, a mãe e o pai vai ficar ali 3 anos. Cavando para baixo, cavando para baixo, cavando para baixo. Sangrando a mão, né? No tapume, na poeira. Comendo poeira mesmo. Assim, dá trabalho. Só não precisa ser desesperador. Então, onde entra o educador parental? Onde entra a consultoria do sono? Onde entra os recursos que a gente pode buscar? Para todo desafio, existe um recurso. Vai existir alguém que já passou, alguém que já estudou, alguém que já viveu. Facilitador, né? Alguém que vai te ajudar e vai te dar ali a base para você fazer. Mas se você não estiver disposto a fazer, meter a mão na obra, não vai dar certo. Tem que ter gente para trabalhar na obra. Então, os filhos da gente é a maior obra que a gente possa investir, o maior investimento que a gente tem. Então, se você não estiver disposto a respira fundo e vai. Eu falei com uma mãe ontem em atendimento online. Ela disse, eu quero dormir, eu tô muito cansada, não aguento mais, eu quero paz. Eu falei, você quer paz? Você quer mesmo paz? Então, vamos enfrentar a guerra? Eu tô junto com você. Vamos fazer o que precisa ser feito? Então, esquece que você contratou a consultoria e vai dormir. Você não vai dormir agora. Não vai melhorar pra você agora. Rede SOS Baby. Não tem pozinho mágico. Lá já sabe. Não tem pozinho mágico. Eu sei que às vezes você vai estar arrependida de contratar, né? Ah, meu Deus, paguei, não vai resolver logo. Não, mas calma. É o tempo de você se conectar com seu filho. É o tempo de você entender o que ele precisa. Respeitar o processo também, né? Respeitar o processo. Isso vale pro sono, vale pra birra, vale pra tudo. E o limite, gente, é o que eu tava falando, né? Surgiu aqui o insight. É o verso do amor. Né? Amor é capa. E é frente. E o limite é verso. Sempre, na lei da polaridade, vai existir sempre uma ponta e a outra. Então, o amor e o limite precisa um equilibra o outro. Não existe construção de relacionamento sem amor, sem um mínimo de afeto. E não existe construção de relacionamento sem o mínimo de limite. Não dá pra gente idolatrar a maternidade, idolatrar o nosso filho, idolatrar a criação do nosso filho e colocar isso assim, como se fosse uma coisa acima de tudo, sem você colocar nenhum limite. Onde não tá bom pra você, não tá bom pra ninguém em casa, e esse filho fica ali como, a gente precisa, não pode chorar, não pode isso, não pode gritar. Ai, o que tem que fazer? Não pode ficar um dia entediado, tem que arrumar um evento, vamos pra praça, vamos pro não sei o quê, vamos comprar um evento. Assim, aonde que a gente vai parar? Onde a gente vai parar? As doenças psicossomáticas, as crianças sem limites, os adolescentes que estão cada vez mais cedo indo para as drogas. Acho que esse é um ponto legal da gente falar. Você é mãe de gêmeos adolescentes, né? Eu não falei isso na introdução, mas acho que é um ponto relevante, porque a gente está aqui com duas frentes totalmente... uma momentos diferentes, momentos diferentes na maternidade. Ela é mãe de gêmeos, e hoje tem 18? 20. São com 20 anos gêmeos da Josi. Acho que são jovens adultos, já não são mais adolescentes. As crianças têm 20 anos. Pra gente vai continuar sendo criança. E a Débora é mãe do Heitor, que tem 1 ano e 7. 1 ano e 7. Então, assim, a gente tá aqui em extremos totalmente diferentes. A Josi, ela já meio que já vem do futuro. Eu sou mãe da Laura, que tem 3. Cuidado com o que vocês vão me contar do futuro. Não, é tudo coisa boa. É bom. Mas esse ponto eu acho muito importante, assim. A gente tá falando da parte teórica e tá muito legal. Ok, entendo que tem processo, entendo que tem tapume, entendo que... Mas como eu faço isso... Sem dormir à noite. Vem com a gente. 3 noites sem dormir. E aí, acho que falo por muitas mães, né? Quando Laura tá em fases, porque não é que... Laura aprendeu a dormir, tem uma rotina legal, ela dorme sempre muito bem todas as noites. Gente, isso não existe, tá? A gente não dorme bem toda noite. Vai ter noite que ela vai estar doente, vai ter noite que ela só tá muito cansada mesmo, que veio nessa onda de tem que ter evento todo dia, tem que ter coisa todo dia. Realmente tem fim de semana, que todo fim de semana tem 2, 3 festas de aniversário pra ir. Enfim, tá muito, muito cansada, aquela noite não é tão legal, de sono. Enfim, existem fatores externos que vão influenciar nisso também. E às vezes a gente fica 2, 3 noites sem dormir direito e a nossa paciência vai indo embora juntinho com essas horas que você não dormiu. E a gente já tá assim, eu me percebo muito mais estressada, gritando mais com ela. Sim, eu grito com a minha filha. Então, assim, sabe, em situações em que eu até conseguiria lidar melhor, mas pelo cansaço, pela fome, pela privação de sono, pelo estresse no trabalho, por alguma coisa, eu posso não conseguir mediar essa situação tão bem. Outro dia eu tava conversando com uma mãe e ela falou assim, mas como é que você faz? Porque eu trabalho muito com a Laura a questão
Eu não chamo de ameaça, eu chamo de compensação. Do tipo, Laura, se você não fizer isso, você vai perder aquilo. Porque eu acho que ela também tem que começar a entender a dinâmica da vida. Não é uma dinâmica da minha casa, é uma dinâmica da vida. Se você comer muito, você não emagrece. Se você, sabe, são pontos, né, que se você precisa entender que se você fizer isso, você pode perder aquilo. Pra mim, isso é muito claro, eu uso isso na minha forma de educar. De forma muito respeitosa, mas eu explico pra ela, ó, se você não se comportar, a gente vai embora, vamos supor. E aí, essa minha amiga falou, cara, mas você consegue fazer mesmo? Eu falei, eu só condiciono, só imponho essas condições se eu estiver bem para cumpri-las. Se eu estiver num dia que eu tô muito cansada, que eu já tô assim de saco cheio, e eu falo assim, ai, faz se quiser. Ou eu nem começo o assunto, ou eu nem vou falar assim, ai, se você isso ou não aquilo, ou qualquer... Eu nem começo essa conversa, porque se eu não for sustentar a minha gracinha, eu nem começo. Então, assim, se eu falei que a gente vai fazer isso, se o comportamento dela for diferente do que a gente combinou que seria, eu vou fazer. Então, do tipo assim, Laura, se você não for tomar banho agora, eu vou desligar a televisão. Ah, não quero tomar banho. Tá bom, desliguei a televisão. Ah, você desligou? Desliguei, eu conversei com você. Eu falei pra você que se você não fosse tomar o banho agora, isso é inegociável. O banho é inegociável. Tem coisas, né, nessa dinâmica toda que a gente entende que tem coisas que são negociáveis e que são inegociáveis. As inegociáveis ainda tento conversar. Eu levo bolinha de sabão pro banho, eu faço brincadeiras. Agora eu tô congelando brinquedinhos pra ela descongelar no banho. Enfim, a gente vai usando a criatividade, é super legal. A gente tem uma dinâmica muito boa que funciona muito. Mas no dia que ela não funcionar, ela tem que entender que ela vai perder alguma coisa. Na minha forma de criar. Não tô dizendo que isso é certo, que é errado, ou que todo mundo tem que fazer desse jeito. Enfim, tô contando, né, um caso próprio. E só que eu só faço isso se eu tiver boa de cabeça. Então, se eu tiver bem pra isso, senão eu nem começo. Isso é exatamente o que a gente estava falando ainda há pouco, né? Entender os próprios limites, né? Tem dias que o nosso limite vai estar assim, ó, pequenininho, tem dias que a gente vai ter um limite maior, né? Isso que você falou sobre as consequências é muito importante. Infelizmente, algumas pessoas ainda acreditam que a gente precisa frustrar as crianças para elas aprenderem. Mas não precisa. Por quê? Primeiro que o mundo já oferece muitas oportunidades, Frustração suficiente. Então, e são essas oportunidades que a gente vai usar para trabalhar alguns assuntos. Então, assim, um coleguinha às vezes não quer dividir o brinquedo. Não quer brincar com a criança. Não quer brincar com a criança, né? Então, aí já é uma oportunidade de você trabalhar, né, essa frustração. E um outro ponto também que eu queria trazer é sobre algumas armadilhas que a gente enfrenta nesse processo de colocar os limites, né? A Josi falou sobre a obra, sobre o tapume, mas às vezes esse tapume cai. E as pessoas de fora veem o que está acontecendo. Então, às vezes, numa situação de birra, por exemplo, num ambiente externo, né, vão ter os olhares. E às vezes, nesses olhares, né, ou no julgamento que a gente imagina que as pessoas estão fazendo, a gente se perde dos nossos limites, do nosso norte, né? Da direção que a gente gostaria de dar. E um outro desafio muito comum é a gente quer educar, a gente quer colocar os limites, mas a gente, mesmo que sem querer, a gente espera que os nossos filhos aceitem com um sorriso no rosto. Né? Porque somos humanos, queremos nos sentir amados, né? Aceitos, como os nossos filhos também. Mas não é exatamente esse o nosso papel como pai e mãe, né? O nosso papel é, às vezes, ser essa figura chata. Muitas né? vezes. A gente vai ouvir, acho que a Josi pode falar muito mais do que eu, né? Sobre essa trajetória, né? Então, vai ter aquele momento que o filho vai chamar você de chata, vai dizer que quer ir embora, que não te ama. É verdadeiro? Muito provavelmente não. E eu acho que isso demonstra, inclusive, o quanto aquele limite ali é importante. Mas como sustentar esse limite? Né? Eu acho que é muito se entendendo, né? Acho que passa muito pelo autoconhecimento, pela autocompaixão, de entender que cada dia é um dia, né? Mas se manter firme é importante. Inclusive, quando a gente vai trabalhar essas consequências, né? E para que não vire uma punição, que essa consequência, né, uma dica que a gente dá em orientação parental é que essa consequência tenha a ver com o que está ali
em questão, né? Pra gente, de repente, não tirar o videogame porque a criança não comeu. Então, assim, E não tem uma você relação não quer direta de uma almoçar. coisa com a outra. Né? Exato. Você não quer almoçar, tudo bem, né? Vou guardar, na próxima refeição a gente retorna. Então, assim, só para citar, né, alguns exemplos. Principalmente nos nossos, que são tão pequenos, que ainda não conseguem fazer essa associação do subjetivo, né? Mas isso aqui nem tá na conversa e tá sendo tirado, né? Então, assim, é desafiador, a gente vai encontrar essas dificuldades no caminho, né? Do olhar externo, do nosso próprio olhar. Mas é importante manter essa firmeza, né? Essa clareza do que a gente quer transmitir com aquilo ali, né? E também do que é importante pra gente enquanto indivíduo, né? Enquanto pai e mãe, mas também enquanto pessoa para além da maternidade. Sim. E, em geral, os limites, eles têm o seu propósito, né? De educar, de ensinar, de trazer alguma coisa que as crianças não vão entender, né? Hoje a gente entende muitas coisas que nossos pais colocaram, mas eles, enquanto são pequenos, ainda não entendem. Mas é o nosso papel, né? Por mais desagradável e desconfortável que seja sustentar o choro, sustentar a cara feia, sustentar o te odeio, né? Eu ainda não cheguei lá, mas eu sei que esse momento possivelmente vai chegar e vai ser difícil e talvez eu vá pro cantinho chorar, mas a gente tem que manter, entendendo que é o nosso papel. Tomara, né? Talvez nem chegue nesse nível, assim, te odeio. Lá em casa já rolou assim, vou pra casa do meu pai, vou morar com a minha avó, você é chata. E, filho, então é exatamente isso. Se você falou que eu sou chata, tá ótimo, porque eu tô acertando. E aí, mais uma coisa sobre, ainda voltando lá na questão da consciência, né? Do frente e verso, do amor e o limite. Quem dá amor sem limite, pode dar limite sem culpa. E eu acho que essa é uma frase que vale a pena você... Tô processando ainda. Vale Quem a pena dá processar. amor sem limite... Pode dar limite sem culpa. E isso veio pra mim atendendo uma família que tinha muita dificuldade com limite. Porque quando você dá amor e você sabe que seu amor não tem limite, o que eu faço por um filho? Eu dou a minha vida. A gente vive pra isso. Eu gosto muito de falar do modelo de Deus pra maternidade. Pai, Filho e Espírito Santo, né? O pai é Deus, né? O Espírito Santo é quem consola, quem tá com a gente. Deus é o pai que faz todas as coisas. E o filho foi engrandecido por obedecer. E essa corrente de que o filho não tem que obedecer, que você tem que ficar agradando, que você tem que fazer não sei o quê, que você tem que adivinhar o que o filho quer, que você tem... Esse lugar que a gente está se colocando hoje, por conta de confusão mesmo, de interpretação. Má interpretação. Às vezes, você interpreta mal o que alguém fala, por conta da sua emoção. Ou, às vezes, realmente tem gente que interpretou mal e tá repassando o que ele interpretou. E aí, ou porque decidiu fazer aquilo com a sua parentalidade e tá trazendo como se aquilo fosse algo absoluto. Mas esse modelo de paternidade de Deus é o modelo... Gente, não tem falha. A mãe é o Espírito Santo no lar, né? Ela vem sempre presente, ela intercede, ela fala... Deus, o pai vem representando essa figura de autoridade, né, de autoridade, de proteção, de provisão. Não que a mãe não possa prover também, porque hoje a gente sabe que a gente está passeando ali, né, esses papéis. Mas todo o que o pai ou a mãe faz depois que nasce um filho, tudo para exaltar o filho. Como foi o pai e o Espírito Santo, o filho obedeceu, cumpriu o caminho dele da via crucis. Né? O caminho que teve que passar, que não foi fácil, mas ele cumpriu o propósito, ele fez o que tinha que ser feito e ele é engrandecido. O nome de Jesus é sobre todo o nome. E é assim o pai e a mãe trabalham, vivem uma vida dedicada para estudo do filho, para educação do filho, para que o filho cresça, apareça e seja melhor do que nós fomos. Então, não tem caminho. O caminho é esse. Então, as pessoas estão querendo inventar uma roda, criar um novo jeito. Eu já ouvi... assistindo alguns cursos, que o filho não foi feito para obedecer. Porque quando você cria um filho para te obedecer, você quer que ele te obedeça, você fica dando regras, você está tirando a identidade do seu filho e ele vai ser uma pessoa que vai ser acostumada só a seguir regras e obedecer regras. E que... Como interpretação, né? Porque o que eu trago quando eu falo sobre obediência, né, com as famílias em atendimento, quando a gente se posiciona contra a obediência,
É no sentido de você também dar voz ao seu filho. É isso. Então, é um pouco... Não é que o seu filho você não vai deixar de ser uma figura de autoridade para o seu filho ou que existam limites e regras. Não é isso. É que o seu filho vai poder expor o que ele quer. E quando você diz sobre amor sem limites, o seu filho ele vai ter todo o direito de dizer: mamãe, eu quero muito brinquedo aqui na loja. Tudo bem, filho, eu entendo, mas hoje a gente não vai comprar um brinquedo. É o amor sem limites nesse sentido de você acolher, né, demonstrar que você compreende o que a criança está sentindo, que você valida o sentimento e o desejo, afinal somos seres desejantes, Por que né? sem limite? Porque, na verdade, você deixa o outro entrar no seu psicológico. Você permite se conectar emocionalmente com o seu filho num nível que você não tem limite para amar. Você fica assim, deixa eu entender, eu tô aqui, dentro de mim tá uma agonia, tá chorando, tá fazendo vergonha, tá na loja... Mas peraí, deixa eu entender ele. Olha, não tem limite. Eu tô deixando ele acessar o meu coração. Isso não diminui seu amor por ele, Não diminui meu amor, pelo contrário. Eu ampliei meu amor, é sem limite. Filho, deixa eu te entender. Eu não tô entendendo isso. Não faz sentido você chorar. Tem um monte de brinquedo em casa. Eu não tenho dinheiro agora pra comprar. Você tem todos os motivos pra se alterar. Mas você se abre e você fala, vem. Não tem limite pra te acolher aqui. Só que aí, acho que a grande virada é você não parar no acolhimento. Você manter a firmeza do limite. Isso aí. Eu acho que é por aí, né? Porque você não só acolhe, você mantém. Porque se você acolher, eu te entendo, tudo bem. Então a mamãe vai comprar. Né? Aí não que seja um problema, ok, vai ter dia que a gente vai ceder, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Mas eu acho que é aí que tá a diferença, né? É o amor com limite, é a firmeza com amor, né? Então, com respeito. Porque acho que, além de tudo, a gente ainda consegue negociar nisso. Aqui você falou a questão da obediência, que não quer dizer que só a minha voz valha, e que que você pode ouvir a voz do outro também. Mesmo assim, em algumas situações, a sua vai ter que prevalecer, porque você é o adulto da relação. Quando é que a gente esqueceu que a gente é o adulto da relação, né? Mas dá pra negociar, não é assim, não quero tomar banho. Tá, mas se eu botar a bolinha de sabão no banho, melhora? Ah, beleza, então assim eu quero ir. Tudo bem. Ela continua me obedecendo, porque ela foi tomar o banho, mas eu consegui ouvir e trazer o lúdico que ela queria, consegui trazer um ponto que facilitaria isso pra ela. Não quer dizer que, não, vai tomar banho agora do jeito que eu quero, porque eu tô mandando. É diferente, assim, o banho é negociável, tem que ir. Você quer ir? Não quero. Você quer ir com essa bolinha de sabão? Ah, eu quero. Então, negocia. Isso é a conexão, né? É você entender que existe ali uma criança que tem um cérebro imaturo, que não entende talvez a importância do banho. Sim. E você se conecta com ela através de algo que vai ser interessante, lúdico, e ainda assim você mantém a sua autoridade e o seu limite no que é inegociável para a família. Exatamente. E é curioso que a criança tem muita dificuldade de encerrar algo para começar outra. E a gente precisa entender isso. Então, se ela tem essa dificuldade, eu preciso conduzir a situação. Perfeito. E o que eu falo muito, quanto você se sente refém da situação com o seu filho? O refém do choro, refém do não, refém do que ele diz que não vai fazer. Como você se sente? Aí, você se sente agente no processo de conduzir o dia, da rotina? Ou você está reagindo o tempo inteiro? E eu vejo muito isso, enquanto as famílias reagindo. Bebê não dorme na soneca, reajo de um jeito. Então, muitas vezes, esse olhar para entender, ele tem dificuldade de fazer a transição. Não vai querer ir pro banho, mas depois que vai pro banho, não quer sair. Então, você entendeu? Desse jeitinho. E aí, você tem que entender que tá acontecendo isso. E aí, uma hora, interessante que você falou isso. Eu vou ter paciência, vou levar, mas tem coisa que não tem como eu negociar. Então, eu conheci uma família que a babá ficava assim, sem paciência. Ela falou, Josi, eu não sei mais o que eu faço. Porque a menina sempre se atrasa pra escola, porque a gente não pode pegar ela pra trocar a fralda. Fecha a porta do quarto, abre a fralda no chão e eu tenho que ficar convencendo ela. Vem, senta aqui. Senta aqui, porque a mãe ouviu que não pode tocar o corpo da criança sem ela querer. Então, assim, olha a interpretação que a pessoa deu. Então, tudo bem, eu não quero que minha filha aceite ninguém tocar ela com ignorância, que pegue ela à força, mas ela precisa vestir a fralda pra sair. Tem horário. Então, assim, não tem isso. Eu vou ficar meia hora sentada. Gente, é incrível, porque eu estive nessa casa e eu vi essa dinâmica. Sentada, aqui a fralda, vem. Aí a menina ia pra... E pegava uma coisa e brincava. E a higiene, né?
A gente tá falando de uma coisa que por deveria volta ser de- inegociável. Por volta de 1 aninho, né? Um aninho e pouquinho, assim, surreal. E aí a babá, eu não tô aguentando mais, eu fico nervosa, porque a hora tá passando, tem que ir pra levar. E não pode pegar, e se pegar, e se ela chorar, a mãe vem. Então, o nível o nível que as pessoas estão chegando por falta de uma informação. E, na verdade, para fugir desse modelo tradicional, porque você não quer, você também não tem uma orientação certa. Você não está se conectando de verdade com seu filho para entender o que está acontecendo. Outra coisa é pensar com quem que eu estou me relacionando. Estou me relacionando com meu filho? Essa criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos? Ou eu estou me relacionando com a minha emoção? Quando eu reajo. Isso aí Porque o que que é meu e o que que é do meu filho? Porque eu tô sentindo uma raiva. Eu tô sentindo vergonha. Eu tô sentindo medo do que vão pensar de mim. como uma birra na rua, né? Tipo, você tenta controlar tudo para que as pessoas não pensem ou falem nada, né? Eu não quero que ela sofra o que eu sofri. Eu não quero. Eu vou dar esse brinquedo porque eu não pude ter na infância. Eu não tô me relacionando com meu filho. A história do seu filho é Caramba. uma. É outra história. A sua história é outra. O que você teve de ausência na sua infância é uma coisa. Assim, vai doer em você. Porque a sua criança tá ali dentro, ó. Na minha vez, Carol com K, né? Na minha vez não foi assim, agora é a minha vez. Né? A vontade meio que você repetir aquilo que você tem em comum, que tá no seu subconsciente, uma memória do que você viveu na sua infância, do que você teve de história. Você não quer repetir aquilo. Claro que você não quer que seu filho sofra, mas entenda, você não é o seu filho. Então, quando seu filho reage ou age, quando seu filho se comporta de algum jeito, quando ele não dorme, quando ele faz birra, é sobre ele, não é sobre você. O que você sente não é sobre ele, é sobre você. Por isso tem que ter terapia, por isso tem que ter consultoria, por isso tem que ter... Por isso nós estamos aqui trabalhando. Eu, desde exato. 2013 eu trabalho e vivo exclusivamente atendendo mães. Todo dia tem gente me chamando. Meu filho não dorme. O que eu posso fazer? Os casos são sempre repetidos. Os mesmos casos recorrentes. Então, desde 2013 eu faço isso. É porque não existe essa situação? Que não existe essa situação? Não. E o não dormir ele é só a ponta do iceberg, né, Josi? A A base ponta. é bem mais complexa, né? E o não dormir impacta numa série de coisas, Oh, né? pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Eu A seria família só toda, uma né? consultora do sono, mas eu me vejo fazendo coisa que eu falo, o que eu vou fazer? Eu vou estudar medicina? Eu vou estudar psicologia? Eu vou ter que abrir aqui os leques, porque você tem que saber de tudo no final. Porque a pontinha do iceberg tá ali, o comportamento da criança gritando, mas na base tem necessidades que precisam ser atendidas, e eu falo do afeto e do limite. Muito afeto, não tem como ter uma relação trabalhista. Uma pessoa que trabalha na sua casa, na sua empresa, se você não tiver o mínimo de afeto por essa pessoa, você não se relaciona bem com ela. Você não vai compreender os desafios A dela. empatia, né? A empatia. E você tem que ter o mínimo de limite. Essa pessoa tem que saber o que vai fazer, como vai trabalhar, o que você quer que ela execute. Com o seu relacionamento amoroso. Se você pode estar muito apaixonada, só a paixão não vai sustentar. Vai ter que ter aquela DRzinha, aquela conversa, isso aqui não gostei, isso aqui não tá bom. Com uma mãe que já é adulta, né? Chega na sua casa, vai dar o palpite com seu filho, vai querer fazer do jeito dela. Você vai ter que limitar. Você ama a sua mãe, mas você tem que falar, mãe, me deixa fazer agora do meu jeito. Então, assim, o limite, ele tá inserido nos contextos de relacionamentos. Sim. E criar um filho é construir relacionamento. É uma pessoa. Hoje é um menino, um bebê, mas amanhã vai ser um homem. Hoje é uma menininha, é uma bebezinha. Amanhã é uma mulher transitando no mundo. Então, eu tô construindo. Eu preciso conhecer. Eu preciso me conectar. Sabe o que a Bia fala pra mim, minha filha? Ela, com 12 anos, ela falava, ai, mãe, queria tanto fazer pirraça agora, chorar pra você me deixar dormir na casa da lua. Nem posso, né? Você deixa tanto eu fazer as coisas, quando você fala não, eu nem posso insistir. Então, assim... Eles começam a entender, né, aos poucos. Porque quando eles são muito pequenininhos, é difícil, como a Laís falou, né? É difícil a gente visualizar o fruto daquilo. Mas o fruto chega, né? Os resultados vêm. Agora, o contrário também, né? Minha próxima pergunta pra vocês, pra gente ir caminhando, assim, pro desfecho desse episódio. E quando não tem limite? O que a gente espera desse futuro aí? A gente tá falando do cenário ideal, onde a gente vai fazer isso, e a gente, né? E assim, uma pergunta que só a gente olhar pro mundo hoje, né? Mas tô trazendo uma provocação, na verdade, em forma de pergunta. A gente hoje vê uma sociedade um pouco doente até, e uma juventude bem preocupante, mas e a gente quer fazer diferente.
a gente está aqui falando do cenário ideal, onde a gente consegue entender a importância do limite e executar ele mesmo, entendendo, olhando para dentro, olhando para quem a gente é. E reforço aqui, eu falo muito sobre isso, que a gente precisa estudar para ser mãe. A gente estuda para as coisas mais importantes da vida. A gente estuda para passar no vestibular, a gente estuda para tirar a carteira de habilitação, a gente estuda para tudo. A gente passa a vida inteira estudando no colégio, enfim, a gente estuda para tudo. E aí, um dos papéis mais importantes que a gente tem nessa vida, que é ser mãe, educar uma criança, a gente não se prepara. E aí a gente vai vivendo de post no Instagram, ou tentando trocar figurinha com outra mãe, fazendo de tudo, entendendo que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? No Paz com Mames a gente tem essa frase de efeito, e que é muito real, né? A melhor mãe que eu posso ser. Mas a gente pode procurar outras fontes para ser ainda melhor, porque a gente está preocupado com o ser humaninho que a gente colocou no mundo e a gente quer entregar ele muito bem preparado para o futuro, da melhor forma que a gente conseguir. Com o recurso que a gente tem, se a gente tem muito recurso, então vamos tentar fazer o melhor. E isso não significa necessariamente colocar no colégio mais caro ou frequentar os melhores lugares. Não, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre dar uma educação da qual a gente olha lá no futuro e se orgulha. Tipo, posso ter feito tudo errado nessa vida, pode nada ter dado certo, mas minha filha está bem criada, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que cuida do planeta, sei lá. Mas assim, é uma pessoa que tem uma cabeça que valeu a pena todo o esforço, todo o estresse para educar essa criança com qualidade, enfim. E aí, se a gente não faz isso, se a gente deixa correr solto, então, não posso dizer não posso tirar nada, não posso não sei o quê. Não posso causar traumas, né? Que a gente tem essa coisa, né? Assim, não posso traumatizar essa criança. Os traumas estão na moda. E aí, se a gente não faz nada disso, o que a gente espera desse futuro? Como a gente falou um pouco antes, eu acredito que os limites, eles se impõem, né? Quando os pais não colocam, o mundo vai colocar, né? Porque o não, ele tá aí, ele vai bater na porta. Uma hora ou outra ele vai bater na porta. Agora, como uma criança que não recebeu esses limites em casa vai lidar com os limites do mundo, né? Talvez como uma criança mimada que vai fazer birra, né, pro chefe. Uma vez eu ouvi uma história de uma menina que era acho que jovem aprendiz numa empresa. E numa reunião, ela falou, olha, gente, eu preciso ir embora porque saiu hoje episódio novo da série. E eu preciso ver. Olha a situação, né? A gente ri, mas é sério. A gente ri, mas é sério, né? Como uma criança não tem o mínimo de entendimento, né, do que é o momento do trabalho. Ainda que seja jovem aprendiz, é claro que está ali para aprender, para entender né, esses limites, mas você vê que falta uma coisa de base mesmo, né? E assim, o mundo ele vai se impor trazendo esses limites. Agora vai ser uma criança, um jovem que vai ter mais dificuldade. Eu vejo dessa forma, um jovem que vai ter mais dificuldade de manejar, de enfrentar as frustrações, né? Como eu disse anteriormente, a gente não precisa frustrar o nosso filho porque as situações se apresentam e elas vão vir, né? Elas vão se apresentar desde pequeno e na vida adulta muito mais, né? A gente sabe disso. Infelizmente as coisas não são exatamente como a gente imagina, então a gente precisa ter recursos, né? E vai ser uma pessoa que certamente vai ter mais dificuldade de lidar com isso. Mas acho que nunca é tarde também. De se adequar à vida real, né? Porque às vezes a gente cria o filho numa redoma, achando que a gente tá oferecendo melhor. O mundo lá fora é diferente, né? A vida real. Essa questão acho que o melhor presente que a gente pode dar para uma criança, para um filho, é você fazer ele identificar o poder que ele tem de se levantar. Porque, assim, hoje, estudos dizem isso, né? Que a gente precisa estar muito pronto para a mudança. As coisas mudam e eu preciso me organizar quando as coisas mudarem. Você é demitido de um trabalho. Uma pessoa que estava num relacionamento com você não quer mais se relacionar com você. Aquela coisa que você queria comer não tem no cardápio, no restaurante. E, assim, você não encontra uma vaga para você estacionar. Uma pessoa fala uma coisa com você no trânsito porque acontece alguma coisa. E quando acontece alguma coisa na sua vida, para onde você vai?
né? Para que lugar que você vai? Eu acho que dentro a educação de filhos é lindo por isso, porque ela nos permite construir esses caminhos de resiliência na neurologia do nosso filho, dentro da fisiologia. Os caminhos neurais. Os caminhos neurais, a criança com essa plasticidade neural que ela tem. Olha como Deus é generoso. Ele permite que a mãe, que é a pessoa que mais ama, que os pais são as pessoas que mais amam, estejam nesse momento, né, no início, cuidando. Não é qualquer um que está ali cuidando da educação. Somos nós. Com todo o amor que a gente tem, com toda a paciência, para a gente modelar, ajudar essa modelagem a acontecer da maneira mais adequada. Então, para que lugar esse filho vai? Eu lembro que eu falava muito, a Bia, ela era assim, a gente tinha um livrinho que minha mãe até comprou e falou, Bia Furacão, esse livro é para você, porque ela é estressadinha. Então, acontecia qualquer coisa, o mundo acabava. E aí, eu lembro que mais ou menos 5, 6 anos, a gente estava num lugar, brincando, passeando. E aí, o Arthur fez alguma coisa, ela ficou chateada e foi pro canto. Não quero mais, aquela coisa, né? Bia Furacão. E aí, ela veio, mãe, não quero mais, não vou fazer mais nada. E aí, eu sempre perguntava pra ela, eu falei, filha, a gente pode brincar disso, a gente pode fazer isso. Mas tudo bem, o Arthur tá brincando, eu também vou lá. Curtir o dia, a festa. A gente veio aqui para isso. Eu sei que foi chato, eu acolhi, falei tudo, eu sei que foi chato. Mas olha só, você vai ter que decidir. O que você vai fazer com esse dia? A gente tá aqui para se divertir, daqui a pouco vai acabar. Então, você pode ficar aí triste, chateada, de bico, ou você pode respirar fundo, eu te dou uma água, te dou um beijo do amor, e aí depois, você sabe que meu beijo do amor é forte, né? Porque eu tenho beijo do sono, eu tenho beijo do amor, a gente tem vários beijinhos, que resolve os problemas. Já gostei da estratégia. Aí tem o beijinho que a gente faz de cílio, né? Então, para cada situação, para trazer a criança, tirar ela daquele lugar. E aí eu falei, se você quiser, te dou um beijo do amor e a gente vai brincar e a gente aproveita o dia, porque senão vai acabar. Uns 5 ou 6. Aí ela, não quero. Então tá. Então eu tô indo lá brincar, tá? Quando você quiser, eu espero que você queira logo para dar tempo. E eu ia. E assim, era sempre assim. Até que uma hora ela mesmo começou, eu não precisei mais abordar. Em algum momento ela ia... melhor eu decidir curtir esse momento. E hoje eu vejo ela muito nesse lugar. E ela fala, ela lembra. Então, é esse caminho de resiliência que você constrói, que você dá a opção da pessoa escolher. Eu não vou poder ficar aqui o tempo inteiro enquanto você tá se batendo na minha cara. Eu vou ficar cantando Fereja que dormevo, enquanto ela tá te batendo. Porque, gente, quando a criança estiver chorando e em birra, você tem que abraçar e cantar pra ela. Quando ela estiver batendo na sua cara, foi só um tapinha. Porque ela tem um cérebro imaturo, sabe? Então, assim, não é por aí. Não existe isso. Filho, olha, vamos tentar. Como você falou, achei maravilhoso. Você disse, eu vou acolher, mas é ali. Chega uma hora, eu não posso terminar em acolhimento. O final é o limite. Então, o amor é a frente. E o verso... É o limite. É o limite. Perfeito. É a cara e coroa. E ainda sobre essa questão que a Laís trouxe, né? Sobre o futuro. E o que você colocou sobre as conexões neurais, né? O nosso cérebro trabalha a milhão. Né? Pequenininho, então, nem se fala. São milhares de conexões, assim, por minuto. Então, essa plasticidade permite 700 a 1000 conexões neurais por segundo. Olha só. Rapaz. A matemática da coisa. Então, assim, é um momento de plasticidade muito rico para a gente trabalhar essas questões e fortalecer essas conexões. O adulto não consegue aprender a ser resiliente? Consegue. É igual aprender a andar de bicicleta. O que é mais fácil? Aprender criança ou aprender adulto? Você vai aprender? Vai aprender. Mas quando você é criança, o aprendizado, né, ele é mais fácil, ele é mais natural, desde que também os pais reforcem essas conexões, esses caminhos neurais. Então, assim, o adulto, o adolescente, ele vai ter oportunidade também de aprender. Mas, certamente, ele vai encontrar mais dificuldade nesse processo, né? Agora, uma coisa que a Josi falou, e pra gente fechar, você falando assim, Deus permitiu que a mãe, quem mais ama a criança, os pais, né, criassem, cuidassem dessa criança. E me trouxe um pontinho de alerta que acho que vale a gente falar antes de terminar, que os pais precisam estar alinhados na educação que foi escolhida, né? Muito. Porque não adianta também, tipo assim, eu escolho que eu não vou fazer isso, ou desautorizar o pai na frente da criança, ou vice-versa, ou o pai deu uma ordem, e a criança vai falar com a mãe, a ordem é outra, isso bagunça também toda essa questão, né? Esse é um desafio bastante comum.
né, que chega pra gente, porque é um pai e uma mãe que tiveram as suas próprias histórias, as suas próprias famílias de origem, né, e a sua criação, e agora se veem nesse papel, né, de pai e mãe. Então, realmente, um primeiro passo é esse alinhamento. Se não existe, alinhar para que a criança tenha clareza também, né, porque o papel da firmeza não é só ser firme, né, é ser claro na regra, no limite. E fica confuso para a criança se cada um fala uma coisa, né? Então é importante aí ter essa sintonia, esse ajuste. Nos cursos de babá, eu sempre deixo claro para babá. Tudo que a gente ensina sobre criação de filhos, sobre ajudar a criança a se desenvolver, tem que passar primeiro pelos pais. Não adianta ela fazer limite, dizer para a criança que não pode isso, não pode aquilo. Se o pai vai desautorizar, a mãe vai dizer que pode, isso não vai funcionar. Não vai ter então, primeiro ela tem que conversar, ela tem que entender qual é o modelo que a mãe e o pai quer seguir. E ela vai ser um braço, porque o cérebro da família é a mãe e o pai. Sim. E aí, para as famílias de sono, por exemplo, eu às vezes tenho que perguntar se para a mãe, o pai está de acordo? Não, porque eu quero dormir no colo, eu não quero que durma no colo, eu quero que durma no berço, eu vou fazer o método, me ensina o que eu vou fazer. Peraí, o pai tem que estar de acordo. A criança vai chorar, o pai não vai querer, vai brigar e aí vai cair para mim. Sabe, assim, não é assim. Vamos alinhar. Quando a família chega com a criança de 2, 3 anos, que não dorme, e aí tá dormindo na cama com os pais, os pais querem ajuda, muitas vezes vai ter que passar pela terapeuta. Para fazer um alinhamento. E aí a gente tem lá com a Irlânia um alinhamento de valores. E aí a terapeuta faz 3 sessões. Uma sessão com o pai, para conhecer a história do passado, o que ele traz nessa mochilinha dele, o que ele traz de bagagem, o que ele acredita para a paternidade. E aí tem uma sessão com a mãe vai contar também as expectativas e tudo mais, e depois vai pegar os dois, vai fazer uma sessão com os dois e alinha. É lindo o que acontece depois. É um alinhamento de valores. A gente fez isso, a gente uniu isso a partir de uma experiência que a gente teve. E assim, faz toda a diferença. E alguns casos, especialmente quando criança maior, eu só inicio a consultoria depois que passar por esse processo. Perfeito. Porque senão eu vou entrar num lugar que é um mundo perdido, é uma terra sem lei. E assim, aí eu entro, falo que é para fazer uma coisa, aí a mãe e o pai querem fazer, mas eles estão ainda sem ter clareza daquilo que eles querem de verdade, do que é importante. Porque é isso, é importante para você? É importante para você seu bebê não dormir, seu filho não dormir na sua cama? É importante para você? Mas é importante para mim. A maioria dos pais que procuram não é só porque é importante só para mim. Não tá bom para ninguém. Sim. Eu até me sacrificaria mais um pouco pro meu filho dormir melhor. Se eu ficasse aqui com ele no colo e ele dormisse bem, ficasse bem, tava ótimo. Mas assim, ele acorda cansado, ele passa o dia enjoado, à noite tem vários despertares, eu não tô dormindo mais na minha cama, meu marido tá estressado, tá todo mundo mal, não tá bom para ninguém. Então é importante para mim. Porque é importante para minha família, porque é importante para a saúde do meu filho. Então, eu entendi esse contexto, eu vou buscar ajuda, foi o que a Laís falou. Para as coisas mais importantes, eu vou estudar. E eu não vou estudar, não vou dar esse tempo. Agora, falando do longo prazo e do efeito nas crianças, nos adolescentes, por que esse efeito vem? Vem justamente porque os pais estão vivendo fora do presente. Porque a gente fica sempre olhando para o futuro, o que eu quero conquistar, o que eu quero comprar. Isso me emociona, dá até vontade de chorar. Porque é isso, as aflições, né, da vida. Tem que pagar conta, tem que fazer, tem que acontecer. E eu me lembro quando você me procurou, você falou, Josi, porque eu tô trabalhando muito, eu não quero perder de vista. E muito legal você ter feito esse movimento. Você podia estar lá, levando ela para sua cama, foi o que você falou. Eu perguntei, como que é levar para sua cama? Você dorme? Não, eu fico lá, fingindo que tô dormindo, e ela fica lá também, brincando. Eu tentava prolongar algumas horinhas, assim, fica aqui na cama então, vou ligar a televisão. Só que eu não dormia. Ela ficava toda hora, mas mãe, não sei o quê, mãe, quero comer uma coisa, mãe, quero não sei o quê. Você já acordava irritada, não tava bom. E quando ela levantava da cama já era porque ela tinha, que saco, vou ter que levantar. Exatamente. Então eu já perdi, já tava desconectado logo. E já começava mal o dia. E aí, é importante pra você, como que é essa preguicinha? Vamos abrir mão disso? Lembra, vamos estar preparada pra guerra? Né? Você quer a paz? Dia até às 7? Vamos na guerra? Porque aí você vai levantar às 5, vai pro quarto dela, vai deitar desconfortável lá. É muito mais fácil ela querer se levantar
você querer sair do chão do quarto dela ou da caminha dela pra ir voltar pra sua cama do que ela querer sair dessa baguncinha na sua cama às 5 da manhã, né? Para esse tempinho a mais com você ali. Então, você se ligou que você estava trabalhando muito, que você estava entrando nesse fluxo. Olha a consciência. Se você não tem consciência, o inconsciente te conduz, você vai fazendo por fazer. Do jeito e que você dá. vai chamar de destino, vai dizer que seu filho é assim mesmo, que ele que não dorme, que ele que acorda cedo. O que é ele assim mesmo é É da uma fase, pedra. né? E o que eu vejo é isso, essa desconexão do presente. Eu gosto daquele livro O Poder do Agora. E ele traz muita gente para isso. E a maternidade, ele tem o poder do agora. Você vai ter que parar. Porque você vai amamentar. Vai ter que ser parado. Você vai ter que trocar fralda. As necessidades da criança são recorrentes. Você vai ter que dar atenção para isso. Então, se você não quiser parar, ficar fugindo, o cérebro da gente já trabalha assim, para fugir da dor e buscar o prazer. Então, eu vou buscar o prazer, porque eu quero dormir. Eu quero descansar. Eu quero relaxar. Eu quero ver resultado dessa maternidade, desse sacrifício todo que eu tô fazendo. Mas o prazer disso tudo não vai vir assim. Então, você tem que encarar a dor. Tem que encarar a dor, enfrentar, porque é muito mais fácil a mãe que está ouvindo aqui pensar o seguinte: esse é o meu cenário. Atendi uma mãe nos Estados Unidos ontem, ela está sozinha lá. E ela precisa cuidar desse sono, porque é necessário para ela. Se ela resolver isso, melhora o resto. Então, mas eu não tenho ajuda, de noite eu acabo ficando assim, eu acabo fazendo, Então, peraí, é importante? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa força que está lá no pé, vamos trazer ela para cima. Você vai ter que unir suas forças agora. Olha para o seu cenário e fala: eu preciso resolver isso aqui. É priorizar, né? Entender o que é prioridade. É isso. Né? E às vezes essa luta, essa dor, né, vai trazer tanto ganho que merece, né? Nossa, merece eu aprendi atenção. muito no meu processo de sono, porque eu consegui levar muito dos aprendizados ali para outras áreas da vida, para tudo, porque fazia muito sentido. Mas bora lá. Vocês são minhas convidadas hoje e eu tava muito animada para presentear vocês, por embarcarem comigo nesse projeto. Então, bora lá. A senhora é mãe de menino. Então tem balãozinho para você. Que lindo. A senhora é mãe de 2, né? Então, vai pela Bia aí. Gente, que delícia. E aí, que dinâmica. É da nossa parceira, a Quer Balões. Eu levei a ideia pra ela, falei, bom, quero presentear as minhas convidadas, mas, poxa, eu não quero fazer isso de qualquer jeito. Então, eu acionei os meus parceiros. Olha, até eu falo que eu sei que é o furadorzinho. Até o furadorzinho é personalizado. Mágico, é mágico. Então, vocês vão estourar e descobrir qual presente que vocês estão ganhando hoje. O que será? Vamos lá. Acho que é melhor fazer assim, né? Esqueci de falar pra não se assustar. Pode dar aqui pra Josi. Ai, gente. Vamos ver o que temos aqui. Caiu no chão. Consegue pegar? Sabe quem vai gostar? Heitorzinho ganhou 2 horas para brincar no Claque. Claque é o nosso mais novo parceiro da Páscoa, né? Da nossa marca. E a gente vai fazer um evento, inclusive, lá. Provavelmente quando esse episódio for ao ar, ele já vai ter acontecido. Estaremos lá. Mas a ideia é fazer eventos recorrentes lá. O parceiraço que tá entrando com a gente agora. E o Claque é um espaço de brincar aqui em Niterói. Muito, muito ligado à marca, porque ele tem uma pegada muito lúdica, muito de criança, de ser livre, sabe? De liberdade de movimento. Com uma equipe sensacional. E a gente está fazendo o Clubinho Folia lá. E provavelmente os próximos eventos vão continuar acontecendo por lá também. E a Débora ganhou 2 horas. O espaço lá é por hora, né? Amei. E a Débora tá ganhando 2 horas para levar o Heitor para brincar. Eu acho que ele vai adorar. Adora isso, né? Um tempo, um lugar para ir com a criança. Além disso, né? De ver a criança sendo criança. Isso é importante. Porque agora, ainda mais com tela, enfim, né? Novos tempos, a gente tem perdido muito disso, né? Então, eu acho que é um espaço realmente que resgata a infância. Maravilhoso. Então, eu acho que ele vai amar.
Ai, Isso. que bom. E eu ganhei, gente, R$30 para me deliciar no ateliê Doce Biscoito. Ai, gente, que delícia! eu sou muito fã da Nath. A Nath, que é do ateliê, assim, não tem nada que ela tenha feito que eu não tenha amado muito. E eu crio situações pra pedir coisa com ela, porque eu amo os biscoitos dela. Tem Amei, biscoito Nath, me amanteigado, aguarde. biscoitos personalizados. Aniversário da Laura, ela fez uma coleção linda, ficou enfeitando a mesa ali. Ficou lindo. Ah, fiquei com vontade também. Maravilhosa. Vamos lá, vamos junto. Vamos. E é isso, quero muito agradecer a vocês. Acho que a gente trouxe pontos muito relevantes, muito importantes para pensar mesmo, para refletir na importância que tem a gente ir além, da gente pensar que não é só agora, que a educação ela é realmente um processo de longo prazo, mas a base dele começa agora. Eu gostei muito da analogia ali da obra, né? Construir a base desse projeto, construir a base desse edifício é agora. Então, eu acho que isso é muito importante. Achei as contribuições sensacionais. Muito obrigada mais uma vez por terem aceitado embarcar nesse projeto comigo. 3ª temporada do Páscoa Podcast. Foi um prazer. Só agradecer mesmo. Muito obrigada. Espero que a gente ainda se encontre mais vezes. Foi muito gostoso. Amei a nossa conversa. Eu também. Também amei, tô dentro. Pode chamar, convida que eu venho. Então, moms, já sabem, né? Se esse conteúdo fez sentido pra você, curte, comenta, compartilha. Envia pra aquela mãe que você assim, nossa, fulana precisava saber disso. Isso aqui vai ajudar a maternidade do ciclano. Então já caminha esse vídeo, né? Se você estiver vendo um corte, se você estiver vendo o episódio todo, que tá valendo muito a pena, já encaminha, curte, compartilha. Obrigada, até o próximo. Beijo! Tchau, tchau.